Você já abriu os olhos de manhã e sentiu como se Deus estivesse distante? Um vazio tão grande que parecia impossível de suportar. Lembra quando o Espírito Santo parecia vivo dentro de você? Ele sussurrava no momento da decisão. Ele te dava forças no meio do conflito. Ele trazia paz no meio do caos. Mas hoje, o que você escuta é só o barulho das suas dúvidas, o peso das suas inseguranças, os medos que insistem em falar mais alto. Talvez você já tenha sentido o fogo dele queimando, mas agora só restam cinzas. Ou talvez você nunca tenha experimentado. Só ouviu falar, mas no fundo se pergunta: será que isso é real? E se eu te disser que o silêncio não é ausência, que a dor que você sente não é abandono, é um chamado, é a prova de que ele ainda está aí. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus nunca se afastou de você. Ele está no seu carro, na sua sala, no lugar mais comum que você possa imaginar. Ele não é um visitante de domingo. Ele é o seu companheiro permanente. Ele só espera que você decida andar com ele todos os dias. Agora imagine viver com uma paz que não se quebra no meio do caos. Tomar decisões com confiança, porque você não está sozinho. Carregar luz em meio às trevas, coragem em meio ao medo. Foi por isso que Jesus disse: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Naquele momento os discípulos não entenderam, mas você pode entender hoje. Você não está ouvindo só mais uma mensagem, está recebendo um convite para transformar a sua vida. Se você aceitar, tudo vai mudar para sempre. Você já parou para pensar? Como seria ter Jesus ao seu lado todos os dias? Alguém que te ensina, que te protege, que acalma até as tempestades só com a voz. Foi exatamente isso que os discípulos viveram. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Ele era o mestre, o amigo, o guia. Cada palavra dele mudava o ambiente, cada gesto liberava vida. E de repente, ele olha nos olhos deles e diz algo que parecia impossível de acreditar. É melhor para vocês que eu vá. Como poderia ser melhor perder o Filho de Deus? Como poderia ser melhor viver sem a presença física de Jesus? Mas ele sabia o que estava dizendo. Jesus não falava de abandono. Ele falava de promessa. O Consolador viria. O Espírito Santo desceria. E a presença de Deus não estaria mais em um corpo limitado, mas em cada pessoa que crê. É por isso que você não precisa invejar os discípulos que andaram ao lado de Cristo. Porque eles tinham Jesus ao lado. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Pensa no impacto disso. A presença de Deus não está restrita a Jerusalém, a um templo, a um lugar específico. Ela caminha com você no ônibus, no trabalho, na fila do supermercado. O céu decidiu morar dentro de você. A glória se fez presente no comum. Deus escolheu habitar em você. Mas aqui está a verdade dura. Muitos ainda vivem como se o Espírito Santo fosse um visitante ocasional. Esperam por arrepio em um culto, lágrimas em uma canção, ou emoção em um momento. E porque não sentem isso todos os dias, acreditam que ele não está mais ali. Mas ele não veio para ser emoção passageira. Ele veio para ser presença permanente. Então, deixa eu te perguntar. Você tem tratado o Espírito Santo como convidado? Ou como o senhor da casa? Você tem dado a ele as chaves? Ou só permite que ele entre na sala de visitas? Andar com o Espírito não é viver de momentos isolados. É caminhar passo a passo. É consultá-lo nas pequenas escolhas. É ouvi-lo até nas situações mais banais. Porque ele fala. E quando você começa a perceber os sussurros, sua vida nunca mais é a mesma. Muitos ainda perguntam: como eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? A resposta não está em fórmulas mágicas, está em relacionamento, íntimo e constante. O Espírito não fala só em trovões ou em visões extraordinárias. Ele fala em sussurros, em toques suaves no coração que decide parar e escutar. Pensa em Elias, o profeta. Ele esperava ouvir Deus no vento forte. Mas Deus não estava lá.
Esperava no terremoto, mas Deus não estava lá. Esperava no fogo, mas Deus também não estava lá. E então, veio um sussurro suave, e ali, Deus falou. Isso nos ensina algo profundo. O espírito não compete com o barulho do mundo. Ele não precisa gritar para se impor. Ele escolhe sussurrar para provar que está perto. Se você quer ouvir o espírito, precisa aprender a criar espaço. E espaço só nasce quando você silencia outras vozes. Pensa bem. Quantas horas por dia você passa rolando a tela do celular? Quantos vídeos, áudios e opiniões ocupam a sua mente? E mesmo assim você ainda reclama. Deus não fala comigo. A verdade é que Ele fala. O problema é que você não tem dado espaço. Ele fala nas pausas. Ele fala no silêncio. Talvez você já tenha sentido aquele impulso repentino. Liga para essa pessoa agora. Não entra nesse lugar. Segura a palavra no meio da discussão. Você achou que era sua consciência, mas era o Espírito Santo. Ele fala de forma simples, prática, constante. E quando você decide obedecer, algo acontece. O relacionamento se aprofunda. A sensibilidade cresce. E, de repente, você descobre que ele sempre esteve ali. Isso é andar com o Espírito. Não é esperar um culto especial. É caminhar no dia a dia. É aprender a viver guiado, em cada detalhe. E deixa eu te dizer algo muito sério. Quanto mais você responde, mais clara fica a voz. Quanto mais você ignora, mais distante ela parece. O Espírito Santo não quer ser um desconhecido. Ele quer ser o amigo mais próximo, aquele que você consulta antes de agir, aquele que você ouve antes de falar. Então me responde agora. Vai continuar tentando viver pelas próprias forças? Ou vai escolher andar de mãos dadas com o Espírito Santo? Talvez você diga, ok, eu quero ouvir. Mas como eu preparo meu coração? Não é mágica. É prática santa. É um ritmo novo, repetido com fidelidade. Primeiro, comece o dia antes da avalanche. Acordou? Sente-se na beira da cama, respire fundo e ore simples. Espírito Santo, eu sei que estás aqui. Guia meus passos hoje. 5 palavras podem alinhar um dia inteiro. Pequeno gesto, grande direção. A consciência muda o eixo da alma. Depois escolha 1 minuto de silêncio entre tarefas. Antes do e-mail, antes da reunião, antes da resposta impulsiva. Feche os olhos por 10 segundos e diga, fala, Senhor. O silêncio não é vazio. É corredor aberto para a voz de Deus. No corredor do hospital, no ônibus lotado, na fila do caixa. O sagrado visita o comum quando você abre espaço. Uma pergunta-chave para decisões rápidas. Isso honra a Cristo? Se a resposta vacila, espere. A pressa é inimiga da paz. Alimente a mente com uma porção curta da palavra. Não precisa um capítulo inteiro. Pode ser um versículo só. Mas mastigue. Volte. Grave no coração. Até virar oração. Exemplo. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Transforme em clamor. Conduz-me hoje, bom pastor. Nada me faltará. Quando a ansiedade vier, repita como âncora até o vento baixar. Faça jejum de ruídos em horários combinados. 30 minutos sem redes, sem notícias, sem telas. Use esse tempo para caminhar e ouvir. Apenas ouvir. No começo você vai estranhar o próprio silêncio. Seu corpo pedirá o celular como quem pede açúcar. Mas em poucos dias, o coração aprende a desacelerar. Anote onde percebeu o cuidado de Deus e onde você percebeu um empurrãozinho do Espírito Santo. Registrar é reconhecer. Reconhecer é agradecer. E a gratidão aumenta a sensibilidade. Pratique a oração respiro quando o dia pesar. Inspire. Vem, Espírito Santo. Expire. Conduz meu coração. Depois avance com leveza. Estabeleça limites para discussões. Se a temperatura subir, diga: eu preciso de 1 minuto. Esse minuto pode salvar uma relação e preservar a voz do Espírito. Transforme tarefas simples em atos de adoração. Lavar a louça? Obrigado pela provisão. Dirigir?
Guia minhas mãos e meus pensamentos. Trabalho difícil? Seja feito em ti e para ti. Escolha um parceiro de caminhada. Alguém que pergunte: você ouviu a paz arbitrar? Conversar mantém a chama acesa quando o vento aumenta. E quando falhar, porque todos falhamos, volte sem drama. Arrependa-se com honestidade. Recomece no mesmo instante. A graça não nos humilha. Ela nos levanta para andar de novo. Com o tempo você vai notar algo precioso. As pausas ficam naturais, as respostas mais mansas. E o sussurro, mais nítido que o ruído. É assim que o ordinário se torna altar. É assim que o coração aprende a reconhecer a presença, passo a passo, respiração a respiração, até o sussurro conduzir o dia inteiro. Se em algum momento você percebeu que entristeceu o espírito, não fuja. A cura começa quando a verdade encontra um coração honesto. Nomeie o que feriu a comunhão, peça perdão e dê o passo contrário. Falou com dureza? Procure quem foi ferido e reconcilie-se com mansidão. Ignorou o impulso de calar? Comece hoje a responder depois de orar. A graça não humilha. A graça reergue e reacende a chama. Lembre, ele é conselheiro no caos, não só em cultos emocionantes. Consulte antes da escolha. Espírito, o que te honra aqui? Deixe a paz arbitrar e a palavra confirmar o caminho. Você não vence a carne só com força de vontade. A vitória chega quando você se rende à direção do Espírito. Alimente o fogo certo. Escritura, oração, obediência rápida, gratidão diária. Pequenos hábitos sustentam grandes transformações. 1 minuto de silêncio entre tarefas. Uma pergunta antes de enviar a mensagem. Um versículo mastigado até virar oração. E não caminhe sozinho. O Espírito forma família, não ilhas. Abra espaço para ser cuidado e para cuidar. Quando a voz do mundo confundir, teste o que ouviu. A palavra é o prumo, a paz é o árbitro, o fruto é a prova. Se não alinha com a Escritura, se rouba a paz, se apodrece o caráter. Rejeite. Talvez você sinta que a fé virou brasa fria. Hoje, peça fogo novo, não barulho, presença. Não um pico emocional, mas constância que sustenta a segunda-feira. Respire fundo agora mesmo. Constância que sustenta a segunda-feira. Respire fundo agora mesmo. Diga baixinho: Espírito Santo toma o governo da minha vida. E repita até a alma descer do pedestal e sentar-se aos pés do Rei. Escolhas moldam destinos. Qual fogo você vai alimentar quando a tela chamar? Qual voz você vai seguir quando a pressa gritar? Se caiu, levante com obediência prática. Se doeu, cure com reconciliação humilde. Se duvidou, ancore-se na palavra que não muda, porque ele não desistiu de você. Ele está mais perto que a sua própria respiração. E quando você anda com ele, o ordinário vira altar. Em qual área da sua semana você mais precisa do sussurro do Espírito? Decisões, relacionamentos ou batalhas internas? Agora vamos orar juntos. Espírito Santo, eu te entrego meu ritmo, meus barulhos e minhas reações. Perdoa quando ignorei teu sussurro e apaguei tua chama. Governa minhas escolhas. Guarda minha boca. Guia meus passos. Dá-me um coração sensível, paz que arbitra e força para obedecer rápido. Acende em mim o fogo que não se apaga. Em nome de Jesus. Amém.